Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a produção de bocashi. É um adubo orgânico, né? Muito utilizado na agricultura orgânica, agroecológica, né? E também atualmente está sendo utilizado por alguns produtores convencionais, né? Principalmente de cenoura, algumas culturas que têm problemas de doenças e pragas de solo. Então o pessoal tem utilizado também o bocashi. Então a gente vai falar sobre uma das formas de produção de bocashi, tá certo? Existem várias formulações de bocashi, a gente vai falar uma que a gente tem um pouco mais de experiência, tá ok? Então, o que é um bokashi, né? O bokashi é um adubo orgânico de origem japonesa, tá certo? Surgiu lá no início do século passado, na década de 20, 30, 40 ali, tá certo? Com o surgimento da agricultura natural. No Japão, como tem pouca criação animal, tem pouco resíduo de dejetos animais, né? Então, os produtores daquela época, né, com a agricultura mais natural, eles pegaram alguns micro-organismos de solo, isolaram esse micro-organismo, multiplicaram ele no ambiente e depois inocularam nas biomassas, na compostagem, nas áreas de cultivo e tudo mais. Então, o bokashi é de origem japonesa. E a palavra significa, né, matéria orgânica fermentada, tá certo? Então é um processo, a gente vai ver que é um processo de fermentação controlada. Então a gente vai fazer a mistura de alguns materiais, tá certo? Bem balanceada, e essa mistura tem que ter uma certa aeração, uma certa umidade e um certo controle de temperatura. Por isso que a gente fala que é um processo de fermentação controlado, ok? Aqui o bokashi, ele precisa de uma instalação própria, né? Então ele tem que ser produzido, protegido do sol e da chuva. Então a gente viu que no processo de compostagem, a compostagem é feita no ambiente aberto, no próprio campo. Já o bokashi não, o bokashi ele precisa de uma coberta bem simples, né? Então um local coberto, protegido do sol e da chuva, local cercado, protegido de animais, porque no caso do bokashi a gente usa muito farelo de trigo, farelo de soja, farinha de sangue muitas vezes, né? Então isso atrai muito os animais, então tem que ser também um local protegido de animais também. O piso, nesse caso aqui dessa coberta, a gente vê que tem um piso cimentado, mas não necessariamente. Então pode ser uma coberta de chão batido, não precisa ser cimentado e tudo mais. Simplesmente para proteger do sol e da chuva, tá certo? Então, a gente precisa de ter uma estrutura um pouco melhor do que a compostagem simples, mas uma estrutura, a compostagem normal, mas muito simples a estrutura, tá certo? E ele, depois de pronto, né, ele tem que ser também armazenado nesse local, protegido de sol e de chuva. Então, a coberta realmente é indispensável, tá ok? E os materiais mais utilizados para bokashi, cada região, cada produtor usa uma determinada formulação. Então nós vamos comentar aqui a formulação que a gente vem utilizando há muito tempo, tá certo? Então como fonte de micro-organismo, né, porque o bokashi na realidade é um adubo orgânico que você tem uma quantidade muito grande de micro-organismo, além dos nutrientes que vai serem fornecidos para as plantas, tá certo? Então, como fonte de micro-organismo no bokashi, a gente pode utilizar a terriço de mata, terra superficial de mata, a gente entra numa mata, raspa aquela serrapilheira e aquele solo superficial ali com alguns gravetos, algum pedacinho de folha, é aquilo ali que é realmente o terriço que a gente usa. Então a mata é um local que está pouco perturbado, muito tempo parado, muita matéria orgânica e com certeza a gente tem uma diversidade, uma quantidade muito grande de micro-organismos. Então é o local ideal da gente fazer a captura desses micro-organismos, tá certo? Então a gente pode pegar o terriço, a terra superficial, ou a gente pode fazer tipo uma armadilha, né, uma isca, para capturar esses micro-organismos na própria mata. Então, que é o tal do EM, micro-organismos eficientes. Então, nesse caso, a gente vai ter uma oportunidade para ver isso um pouco mais para frente, a gente cozinha, né, um pouco de arroz em água
só água, não coloca sol, não coloca óleo nem nada, é só uma água, de preferência uma água clorada, coloca ele numa vasilha, a gente vai ver um pouquinho para frente, e os micro-organismos, e coloca lá em cima dessa repeleira. Os micro-organismos da mata, eles vão migrar para esse substrato e depois você vai recolher esse material e separar as colônias dos micro-organismos que vão ser formados ali por cima daquele arroz ali, tá certo? Então, é outra possibilidade, o terriço, o EM capturado, os micro-organismos, né? E por que não? Utilizar o próprio bocache. Então, se você já tem um bocache que já foi feito ou com EM ou com terriço de mata, você pode utilizar parte desse bocache para inocular nas outras formulações, tá certo? Então, tem essas possibilidades. Os farelos, esses farelos que são fonte de nutrientes para o micro-organismo e para as plantas, né? Então, tem formulações que usam muitos farelos. A formulação que a gente vai falar para vocês aqui, eu utilizo apenas um farelo, e geralmente eu utilizo o farelo de trigo, que é o mais barato, talvez não é o melhor, mas é o mais barato, então a gente vai usar o farelo de trigo, mas pode ser qualquer tipo de farelo, farelo de arroz, trigo, cevada, tá certo? Soja, amendoim, qualquer tipo, é uma fonte de nutrientes para o micro-organismo e posteriormente, com certeza, para as plantas, tá certo? E essa mistura precisa ter uma certa aeração, então a gente usa muito casca de arroz ou palha de café para aerar, mas pode ser também cepilha de madeira, sabugo de milho triturado, né? Então simplesmente para fazer uma aeração nessa mistura. Então pode ser qualquer material triturado que você tem na propriedade. E também, como fonte de nitrogênio, matéria orgânica, para os micro-organismos e para as plantas também, você utiliza os estercos animais. Se não tiver esterco animal, você pode utilizar uma biomassa de uma leguminosa, tá certo? Então eu já utilizei biomassa de glicídio, biomassa de guandu, então funciona também como fonte de nitrogênio também para mistura, tá certo? Além disso, a gente vai colocar uma fonte de energia para os micro-organismos, que geralmente a gente utiliza melaço, açúcar, caldo de cana, rapadura. Então, é uma fonte de energia rápida para o micro-organismo. E água, né? Então, a gente comentou que para que os micro-organismos capturados ali multiplicam rapidamente e degradam parcialmente aqueles compostos que a gente colocou ali, a gente precisa ter umidade, aeração e um controle de temperatura, tá certo? Então, essas são as condições. E cada região, né, vai fazer uma formulação mais adaptada pelos materiais que estão disponíveis ali. Mas essa é uma formulação que a gente vem utilizando e tem dado certo. Tá certo? Então aqui é o que eu falei com vocês, a produção do EM a nível de propriedade, que é os micro-organismos eficientes, né? Você cozinha um pouco de arroz, coloca aqui no caso aqui um colmo, né, de bambu, pode ser uma vasilha plástica também, coberta com uma tela seja de sombrite, né, tá certo? E coloca esse material na mata lá, na serrapilheira da mata. Esse colmo aqui, ele é fechado, né, tá certo? E os micro-organismos entram nessas frestas que vão ficar aqui. Então os micro-organismos migram do solo para esse arroz e são formadas várias colônias aqui de colorações diferentes, né? E depois a gente vai pegar essas colônias, colocar dentro de uma garrafa PET com açúcar, água com açúcar, para ocorrer o crescimento desse micro-organismo que a gente capturou na mata, tá certo? E aí, esses micro-organismos vão multiplicar rapidamente aqui nessa garrafa, e essa garrafa, ela vai, todo dia você tem que abrir essa garrafa, porque com a multiplicação do micro-organismo ocorre a produção de gás, e esse gás tem que sair, tem que tirar. Então, todo dia a gente vai lá, tira, abre a garrafa para sair o excesso de gás. Quando parar de sair o gás, é porque o EM está pronto. E aí a gente pode usar, em vez do terriço, usar o próprio EM na produção do bocache, tá certo? O enriquecimento do bocache. Você pode utilizar vários materiais, que o bocache ele é muito utilizado para adubações de cobertura, porque ele não é um adubo orgânico que passa pelo processo de umificação, então ele não está estabilizado, ele libera os nutrientes mais rapidamente, então por isso que é usado muito para adubações de cobertura. E se você quiser enriquecer, e muitos produtores enriquecem, né? Você pode usar farinha de osso, fosfato natural, pós de rocha, munha de carvão. Então, o que você tiver disponível na propriedade, você pode misturar ali para você fazer um enriquecimento.
mas nós não vamos abordar propriamente disso. Nós vamos falar mais da formulação que a gente tem feito e que tem funcionado relativamente bem, tá certo? Então a formulação deve ser adaptada para cada região, aproveitar, né? E aqui a gente tem aqui, ó, uma coberta, uma produção de bocashi, e aqui nesse caso a gente tem várias formulações aqui, para ver qual que realmente os micro-organismos apresentam um crescimento maior. E aí daqui dá para a gente ver, ó, essa formulação aqui teve um crescimento maior do que essa. Então o substrato aqui para o crescimento do micro-organismo foi melhor. Então a gente vai fazendo esses testes, né, a nível de propriedade, tá certo? Os micro-organismos presentes no bocashi é uma comunidade muito grande de micro-organismos que estão lá na mata lá, tá certo? Mas geralmente predominam, né, as leveduras, tá certo? Os actinomicetos, as bactérias láticas e as bactérias fotossintetizadoras. Então vocês estão vendo aqui, ó, uma mistura com vários, né, crescimentos de micro-organismos, essa coloração acinzentada aqui, isso tudo é micro-organismo crescendo, tá certo? E dentro desses micro-organismos, né, os mais importantes são esses micro-organismos aqui, tá certo? Então, dentro desse micro-organismo, as leveduras, né, elas sintetizam vitaminas, hormônios, enzimas e outras substâncias úteis, né, para a planta, tá certo? E para outros micro-organismos. Então, nesse processo de crescimento do micro-organismo, há uma sinergia, uma simbiose muito grande entre eles. Um produz determinado produto, outro utiliza aquele produto para fazer outro produto. Então, assim, é uma dinâmica muito interessante no solo, tá certo? Então, no caso da levedura, sintetizam vitaminas, hormônios e enzimas. No caso dos actinomicetos, produzem antibióticos, né? Então, por isso que eu falei que o bocashi vem sendo utilizado, né, em alguns cultivos convencionais para controle de algum antolo, e tem realmente funcionado, que controlam fungos e bactérias. E substâncias úteis a outro micro-organismo. Então, os actinomicetos produzem outras substâncias que vão ser importantes também para leveduras, para as bactérias e tudo mais, tá certo? Então, essa é a dinâmica ali dentro do bocashi. É uma atividade muito grande de micro-organismos, uma diversidade muito grande, que vai realmente favorecer tanto o solo, a ciclagem de nutrientes, as plantas e tudo mais. As bactérias lácteas transformam os açúcares excretados pelas plantas e por bactérias fotossintetizadoras em ácidos orgânicos que controlam alguns micro-organismos do solo. Então, é aquilo que eu falei, o micro-organismo pegando uma excreção da planta que sai ali pelas raízes ali, os exudados, né, transformando isso em outros produtos, né, e muitos desses produtos controlam alguns micro-organismos nocivos do solo. E as bactérias fotossintetizadoras, né, sintetizam vitaminas, aminoácidos, ácidos nucleicos, substâncias bioativas e açúcares que favorecem o crescimento da planta. Então, quando a gente inocula esse bocashi no solo, a gente induz essa atividade maior de micro-organismos no solo. E aí a gente tem esse benefício de produzir alguns hormônios, algumas vitaminas, alguns antibióticos, né? E isso vai, muitas vezes, favorecer, né, tanto o crescimento da planta, né, como ali a formação de um solo que a gente chama de solo supressivo. É aquele solo que tem uma atividade microbiana muito intensa e que dificulta um patógeno específico se desenvolver plenamente ali e dominar toda aquela área. Então, esse é um ponto importante do bocashi, tá certo? Então, na realidade, existem várias formulações de bocashi, tá certo? Existem algumas formulações que é feita na presença de oxigênio, é a que a gente vai comentar aqui, que é o bocashi aeróbico. Existe bocashi anaeróbico, tá certo? Que é feito dentro de um saco plástico fechado e tudo mais. E existem várias empresas, né, que trabalham, que vendem, né, de forma comercial algumas formulações de bocashi. E isso tem crescido bastante atualmente, tá certo? Então, assim, para evitar aquela dependência, né, de insumos externos, propriedade, muitas vezes o produto é caro também, e na nossa região, muitas vezes, você não encontra esses produtos disponíveis no mercado. Então, a gente vai passar para vocês agora uma formulação que a gente tem utilizado e que tem funcionado muito bem. A formulação que a gente tem utilizado é 2 baldes, né, de 18 litros, 36 litros de palha de café, tá certo? Pode ser substituído aqui com sabugo de milho, pode ser substituído com
Maravalha, algum material para dar essa aeração à mistura. 2 baldes de 18 litros, 36 litros de esterco bovino fresco, é aquele esterco, né, que o gado ali no curral pisou e está todo esfarelado, mas está fresco ainda, está verde ainda, né? A gente junta aquele esterco, 2 baldes daquele esterco. 2 baldes de farelo, a gente tem utilizado farelo de trigo, tá certo? Que é o mais barato, o mais fácil de encontrar aqui na região, tá certo? 1 balde de terriço de mata, tá certo? Então a gente inicialmente tem utilizado o terriço de mata em vez do EM e poderia ser, numa próxima formulação, eu utilizar uma parte do bocashi pronto, tá certo? 2 kg de açúcar, tá certo? Como fonte de energia e, no caso aqui, 3 ralhadores de água. Então, geralmente a gente tem utilizado. Vai depender da umidade do material que está entrando na mistura, mas isso funciona muito bem quando o material está mais seco, né? Então, a gente está vendo aqui o preparo, né? A gente vai colocando, né, a palha de café, depois coloca o esterco bovino, depois coloca o farelo, a gente está colocando o farelo aqui, né? E a gente dilui o açúcar, né, numa água, tá certo? E à medida que a gente vai misturando aqui a mistura, a gente vai colocando essa água com açúcar aqui, para ficar bem homogeneizado. Então a gente vai misturar tudo isso aqui. Os 2 baldes de palha de café, 2 baldes de esterco bovino, 2 baldes de farelo de trigo, 1 balde de terriço. Vai misturando e vai umedecendo com essa água com açúcar, tá certo? Então é um processo aeróbico, que é na presença do ar. Isso aqui está sendo feito debaixo de uma coberta, tá certo? Aqui a gente está vendo o açúcar diluído, um detalhe maior, né? E aqui a água com açúcar sendo adicionada à mistura. Aqui a gente está vendo que depois que a gente fez essa mistura, no primeiro dia, assim que a gente preparou, a gente acabou de preparar a mistura, a gente cobre a mistura com esses sacos aqui. A gente geralmente compra esses sacos na padaria aqui, esses sacos de farinha de trigo, né? Esses sacos permitem uma passagem tanto de gás como de calor, então ele não é totalmente impermeável, né? E precisa descer dessa forma. A gente não pode usar uma lona plástica, a gente tem que deixar reter um pouco de umidade, reter um pouco de calor, mas deixar passar o excesso. Então a gente usa muito esses sacos aqui. Então no primeiro dia, assim que a gente fez a mistura, a gente cobre, tá certo? E depois, ao longo dos dias, né, o bocashi vai levar aí de 7 a 10 dias para ficar pronto. A gente vai descobrir o bocashi todo dia, né? De manhã a gente descobre e revolve o bocashi. Então vocês estão vendo aqui a pessoa mexendo o bocashi aqui com a enxada, tá certo? Muito crescimento de micro-organismo. E aqui, quando a gente prepara uma boa formulação, que tem uma boa aeração, uma boa umidade, 24 horas depois que você formou o bocashi, fez a formulação, com certeza a temperatura vai estar mais do que 50 graus. Se ela não tiver mais do que 50 graus, alguma coisa está errada. A relação entre os nutrientes está errada, ou está com excesso ou com falta de água, e aí é o momento de você corrigir. Então, por isso que a gente fala, pode levar 7, 10 dias, porque se a temperatura não crescer muito às 24 horas, é porque alguma coisa não está muito boa ali, não está adequada. E essa relação que a gente falou funciona muito bem. Então, quando a temperatura começa a crescer muito, a gente tem que tirar esse excesso de calor. Então, por isso que a gente revolve. No caso aqui, ó, a gente vai revolver, mas o bocashi você não adiciona mais umidade. Então, a umidade é adicionada simplesmente no início e depois a gente vai retirando aos poucos a umidade. Na compostagem normal, toda vez que a gente revira, a gente adiciona umidade. No caso do bocashi, não tem a necessidade, então por isso que tem que ser debaixo de coberta, porque se tiver uma chuva, não vai molhar muito o bocashi, tá certo? Então, feito isso, né, o que a gente faz? Feita a mistura, cobriu a mistura, no outro dia, tá certo? Essa mistura tem que ficar, no primeiro dia, assim que a gente acabou de fazer a mistura tem que estar mais ou menos com 50% de umidade, tá certo? Então, como que a gente vê isso? Depois que a gente misturou, homogeneizou bem o material, a gente pega um pouco na mão, aperta bem, tá certo? E não deve escorrer
água entre os dedos. E depois que você soltar, vai formar um bolozinho na palma da sua mão. Então isso significa que a umidade está próxima de 50%. Quando não forma o bolo, ele se desfaz, é porque ainda não chegou aos 50%. E quando começa a escorrer muita água, é porque está mais de 50%. E aí você vai controlando isso para ter esses 50% mais ou menos de umidade inicialmente no primeiro dia, tá certo? Então, no primeiro dia, 50% de umidade coberto. No segundo dia, a mistura, aí você vai ver se a temperatura realmente está bem quente. Se você põe a mão por cima dos sacos ali, você já sente o calor, tá certo? Então, se tiver bem quente, você vai revirar duas vezes, uma na parte da manhã, outra na parte da tarde. E vai tampar novamente, e a temperatura tem que estar maior que 50 graus. E vai manter coberta no segundo dia. No terceiro dia, a mesma coisa, vai fazer uma revirada de manhã e de tarde e manter a cobertura também, tá certo? Então, mistura coberta também. No quarto dia, você vai revirar mais duas vezes, mas aí você tem que observar, tem que passar pelo menos 3 dias com temperaturas maior que 50 graus, com uma alta atividade de micro-organismos. Se a temperatura não chegou ainda, você pode manter a mistura coberta por mais 1, 2 dias, tá certo? Porque talvez precisa de corrigir um pouquinho de umidade, então você tem que ter esse bom senso, tá certo? E é no dia a dia mesmo que a gente vai aprendendo a ter esse bom senso, tá certo? Então, teoricamente, se nos 3 primeiros dias a temperatura ficou bem alta, aí no quarto dia você pode revirar 2 vezes e deixar sem cobertura. Por quê? Qual que é a função disso? Houve uma atividade microbiana muito intensa e agora você vai retirar a umidade, que é um dos fatores de crescimento dos micro-organismos, para os micro-organismos irem crescendo, produzindo, né, algumas estruturas de resistência para permanecer ali na mistura. Então, a partir do quarto dia, se passar 3 dias com temperatura bem elevada, você não mantém a cobertura, força um pouco a perda de umidade por falta dessa cobertura e ocorre a formação de algumas estruturas de resistência pelos micro-organismos, tá certo? No quinto e no sexto dia, revira só uma vez, tá certo? Espalhando sobre o piso numa camada de 15 centímetros, para tirar realmente grande parte da umidade, tá certo? E a coloração nesse dia, você vai ver com uma coloração cinza clara. Tudo ali é estrutura de micro-organismos que foram formadas ali, tá certo? Então você vê que a sua formulação funcionou muito bem. E no sétimo dia, se tudo correu bem, a temperatura aumentou bastante, o bocashi já está pronto e pode ser utilizado. Se você não utilizar rapidamente, você deixa ele espalhado ali nos 15 centímetros de altura debaixo da coberta, até ele perder totalmente a umidade. Perdeu a umidade, você ensaca ele e guarda debaixo da coberta também, para evitar o contato com chuva e com água, tá certo? Então, dessa forma que a gente faz a formulação. Tá certo? Então, o uso do bocashi, a gente usa ele numa dosagem bem inferior ao composto orgânico, geralmente 10%, né? Se a gente usa 20, 30 toneladas por hectare de composto orgânico comum, a gente usa 2 a 3 toneladas de bocashi por hectare. Então, na realidade, a gente usa 200 a 300 gramas de bocashi por metro quadrado, tá certo? Ele deve, de preferência, ser aplicado junto com a matéria orgânica, né? Então, quando você faz uma adubação orgânica, você aplica... porque quando você inocula o bocashi no sistema, no solo, você quer que os micro-organismos continuem ali no sistema. Então, tem que ter uma fonte de energia para eles ali, uma fonte de matéria orgânica e tudo mais. Então, por isso, essa importância de você fazer esse manejo junto com uma fonte de matéria orgânica, uma adubação verde, uma roçada do pomar e tudo mais, tá certo? O bocashi deve ser incorporado ao solo de forma superficial ou protegido com a camada. Então você pode jogar no solo, jogar uma cobertura morta por cima, funciona do mesmo jeito. Então você tem que proteger aqueles micro-organismos para eles se estabelecerem bem ali dentro do sistema. E deve esperar uma semana para fazer o plantio. Então quando você inocula o bocashi, junto com esterco animal, junto com composto, os micro-organismos voltam a ter a umidade, então eles voltam a ter uma atividade muito grande. Então, nos primeiros dias, a temperatura sobe. Então, você mantém o canteiro úmido
para que a temperatura suba, né? E depois de uma semana, 10 dias, a temperatura já baixou, você tem como fazer o plantio, tá certo? E o bocashi, gente, ele é muito utilizado principalmente nos períodos de transição agroecológica, quando a pessoa passa do sistema convencional para a agricultura. Então eles querem que geralmente o produtor quer que intensifique a atividade microbiana ali, recupere ali o solo, a diversidade de micro-organismos no solo de forma mais rápida, a gente usa o bocashi nesse momento. Depois de 1, 2, 3, 4 anos sob manejo agroecológico orgânico, com muito aporte de matéria orgânica, eu vejo uma necessidade menor de trabalhar com bocashi. Por quê? Os micro-organismos com certeza já se estabeleceram ali, já tem uma atividade muito boa de micro-organismos no solo ali. Tá certo? Então, os efeitos benéficos do bocashi, o potencial do bocashi, a formação de solo supressivo, né, que eu comentei com vocês, que é um solo com alta atividade microbiana e que dificulta, né, o estabelecimento de um patógeno de solo ali. Então, esse é um dos pontos mais importantes do bocashi, tá certo? O aumento de micro-organismos associado à rizosfera. A rizosfera é aquela parte ali que envolve o sistema radicular, aquelas raízes ali tem uma atividade muito grande porque os resultados radiculares saem por ali, muitos micro-organismos utilizam aquilo ali, inclusive os patogênicos. Então, quando você aumenta a atividade microbiana naquela região, você aumenta a proteção das suas plantas ali, tá certo? E fonte de substâncias que estimulam o crescimento. Então, nós mostramos para vocês que muitos micro-organismos produzem muitas vitaminas, hormônios, né? E isso vai realmente fazer parte da nutrição da planta ali, tá certo? E, logicamente, né, aqueles farelos, aqueles nutrientes são fontes de nutrientes para as plantas também que foram colocadas no bocashi. Então, gente, essa é uma das recomendações de produção de bocashi. Existem várias formulações, tá certo? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar com vocês é o seguinte: o bocashi deve ser utilizado junto com composto orgânico ou outra fonte de matéria orgânica. Por quê? Quando a gente inocula o bocashi dentro da área de produção, a gente quer que os micro-organismos permaneçam ali. Para eles permanecerem, tem que ter uma fonte de matéria orgânica e de nutrientes para eles. E o outro ponto importante é que o bocashi não passa pelo processo de umificação. O composto comum em pilhas, lá que a gente comentou, leva 2, 3 meses. O bocashi é 7, 10 dias. Então ele não passa pelo processo de umificação. Então ele não é um material estabilizado, ele libera os nutrientes de forma mais rápida. Então por isso que muitas vezes é usado como adubo de cobertura, tá certo? E ele, diferente do composto orgânico, ele não serve como substrato para crescimento de planta. O composto orgânico é um excelente substrato, o bocashi não. Então a gente tem que ter esse cuidado no uso do bocashi. E de preferência usar ele junto com um composto orgânico, tá ok? Então essa é a dica, uma das dicas da produção de bocashi, né? Obrigado, até a próxima aula.